Então, sejam muito bem-vindos a esse vídeo que tem como objetivo tentar esclarecer o máximo possível sobre o sistema imune ou imunologia, que é o assunto da minha prova de amanhã e pode ser da sua também. Então, vamos lá. Eu vou tentar aqui fazer um apanhado geral do que a gente precisa saber. No meu caso, eu sou aluna do segundo semestre de medicina e estou vendo agora esse módulo, né, esse CEP. E amanhã eu vou ter uma prova de tutoria sobre isso, então seria como se fosse uma revisão geral aqui pra gente. Então vamos partir do começo. O que é importante você saber dentro do sistema imune? Existe a imunidade inata, tá? Então tudo parte dela. A imunidade inata é aquela que é natural, inespecífica e é o que a gente chama de primeira linha de defesa, tá? Que vai incluir o quê? As barreiras. Então, aqui a gente tem as barreiras químicas, as físicas e as biológicas, certo? Então, isso aqui é o que você precisa saber em relação à imunidade inata de básico, tá? Outra coisa muito importante sobre ela é que ela vai atuar rapidamente, tá? E ela independe de um contato prévio com o antígeno. E, muito importante, sem memória, certo? Falando aqui de barreiras, só para a gente fazer um apanhado geral, o que a gente tem de barreira físico-química, né? Bora ficar aqui nas físicas, pronto. Bora falar aqui de epitélio, tá? Pele. Eita, pele, pronto. Aqui é um exemplo de barreira física. Química, a gente pode falar do pH ácido do estômago. Biológico, a gente pode falar da flora comensal do intestino, das bactérias, tá? Que vão competir com os patógenos. Então, basicamente, é isso que a gente vai ter, tá? A pele, ela tem um pH levemente não, né? Ácido, de aproximadamente 5,5. O estômago, ele é muito ácido, é de 2, tá? Aqui você também pode incluir a vagina, tá? Os lactobacilos são importantes no caso, né? A gente pode colocar aqui os lactobacilos. O pH da vagina seria em torno de 3,8, 4,5. E do intestino aqui nessa flora comensal é de aproximadamente 7,5, tá? Então, basicamente, de imunidade inata é isso. Como que um invasor vai ser reconhecido na imunidade inata? Então, a gente tem nessa imunidade inata 2 tipos de padrões, tá? De antígenos, que é o PAMPs e o DAMPs. O PAMPs começa com P de patógeno, então diz respeito aos patógenos. E o DAMPs começa com D de dano, então são os danos de células danificadas, tá? Então, esses 2 padrões são reconhecidos pela imunidade inata. Eles são reconhecidos pelo quê? Pelos PRRs, ou os receptores reconhecedores de padrões, certo? A gente tem aqui o TLR, tá? Que vai reconhecer lipossacarídeo, por exemplo, lipopolissacarídeo, por exemplo, na superfície de bactérias, tá? Bactérias e patógenos no geral, né? A gente tem os NLRs, que são os Node-like receptors, né? Que vão reconhecer as bactérias intracelulares, por exemplo, tá? E a gente tem também os RLRs, que vão reconhecer RNA viral citoplasmático. E tem mais uma ainda que é a lectina, ligadora de monose, né? Que vai reconhecer, no caso, açúcar bacteriano ou fúngico, certo? Então, basicamente, quando esses padrões aqui, esses receptores reconhecem esses padrões, você tem a ativação da fagocitose, tá? A produção de citocinas inflamatórias,
como por exemplo a interleucina 1, TNF e a interleucina 6, tá? E a expressão de moléculas que vão ser cruciais para ativar a imunidade adaptativa. Basicamente, é isso que a gente tem. E quais são as células efetoras dessa imunidade inata? Você tem os neutrófilos, tá? Que vão ser sempre os primeiros a chegar, certo? Eles vão realizar o quê? A fagocitose. Eles vão realizar a degranulação. Eles vão formar as NETs, que são as armadilhas de neutrófilos, tá? São armadilhas que servem para capturar DNA e enzimas antimicrobianas, certo? Não, desculpa, gente. Aqui são armadilhas para capturar os micróbios que têm enzimas antimicrobianas. Então, elas vão captar, tá? Isso é muito importante justamente por conta dessa atuação contra as bactérias extracelulares, tá? A outra efetora que a gente vai ter aqui são os macrófagos. Os macrófagos derivam de quem? Dos monócitos. Então, você tem basicamente nas primeiras 24 horas os neutrófilos chegando, e depois disso, quem vai aparecer são os monócitos, que vão se tornar macrófagos, tá? Eles vão fazer esse prolongamento da fagocitose. Então, eles vão continuar a fagocitose. Eles vão liberar citocinas, tá? Vão liberar aqui citocinas que vão começar a preparar o terreno para aquela fase de reparação, tá bom? E eles também vão servir como APCs. Eles vão apresentar antígenos lá no complexo de histocompatibilidade, que vai servir para ativar os linfócitos T na imunidade adaptativa, tá? Esses macrófagos, eles se dividem em M1, que são pró-inflamatórios, tá? Eles vão secretar o quê? O óxido nítrico, interleucina 1, TNF. E também se divide em M2, que são os reparadores, tá? Que vão secretar o quê? Interleucina 10 e TGF-beta, que são basicamente antagonistas dos pró-inflamatórios. Então, aqui você tem os pró-inflamatórios, aqui seriam os anti-inflamatórios, tá? Além dos macrófagos, você também tem as células dendríticas. Elas vão ter uma atuação muito importante aqui na imunidade adaptativa, nesse link entre a inata adaptativa, porque elas são APCs extremamente especializadas, que vão capturar antígenos, né? Os fragmentos dos antígenos fagocitados, porque depois desse processo de fagocitose, restam fragmentos. As células dendríticas vão lá. Os macrófagos também fazem isso, né? Mas as principais são as dendríticas. Elas vão lá, elas captam fragmentos do que foi fagocitado, levam lá para os linfonodos e apresentam aos linfócitos T lá nos linfonodos, certo? Então, elas migram para os linfonodos para poder apresentar esses antígenos no complexo de histocompatibilidade, tá? Você tem também as NK, que são as natural killers, né? Que vão reconhecer e destruir células infectadas. Reconhecer e destruir células infectadas. Por quê? Por vírus, tá? Ou ainda células tumorais. Elas não precisam de antígeno, tá? Não precisam de antígeno, certo? Elas vão fazer o quê? Vão secretar perforina. Perforina lembra perfurar. Então, a perforina serve justamente para perfurar a membrana dessa célula infectada. E também vão secretar granzimas. Granzimas, o que elas vão fazer? Deixa eu pensar aqui numa associação às granzimas. Ai, não sei, elas vão fazer uma grande morte. Elas ativam uma cascata apoptótica, tá? Então, aqui a gente vai ter a apoptose, certo? Vão produzir o quê? Interferon gama, que vai ativar os macrófagos. Os macrófagos vão fazer o quê? A gente volta para cá. Fagocitose, certo?
Então, basicamente é isso de células efetoras. Outra coisa muito importante é o sistema complemento, tá? O sistema complemento, ele é um grupo de proteínas plasmáticas que ajudam a resolver da melhor forma a inflamação, certo? Então, você tem três vias para ativar o sistema complemento: a via clássica, a via alternativa e a via da lectina, tá? A via clássica é ativada pelo complexo antígeno e anticorpo. Essa via clássica, inclusive, ela aparece lá na hipersensibilidade 2 e na 3 também, tá? É a mesma via clássica que é ativada. A alternativa, ela é ativada pela superfície microbiana diretamente, tá? E a da lectina é ativada pela lectina ligadora de manose, tá? Que vai reconhecer, que reconhece no caso, né? A manose bacteriana. Então, a nossa lectina ligadora de manose reconhece essa manose bacteriana e ativa a via da lectina do sistema complemento. E isso aqui serve para quê, no final das contas? Tudo isso daqui tem um objetivo, tá? Gerar o C3b, que é uma opsonina, ou seja, que marca o patógeno. Gerar o C5a, que é um quimiotático, ou seja, ele atrai neutrófilos. Gerar o complexo C5b-C9, que é o MAC, complexo de ataque à membrana, que faz a lise, né? E gerar as anafilatoxinas C3A e C5A de novo, tá? Que ela também é uma anafilotoxina, que servem para aumentar a permeabilidade vascular, né? Contribuindo para a inflamação, tá? Elas são o que a gente chama de anafilatoxinas, tá? Se você tem aqui um defeito nesse sistema complemento, você vai ter maior chance de desenvolver infecções piogênicas. O que são infecções piogênicas? São infecções causadas por bactérias encapsuladas, tá? Se, por exemplo, você tem um defeito na C3, você não consegue produzir o C3b, você não consegue produzir o C3a, você vai ter dificuldade aqui de fazer o complexo de ataque à membrana, porque o C5b, ele depende do C3b e do C3a para poder ser formado, então é uma cascata de acontecimentos, tá? E esse defeito no sistema complemento também pode te trazer alguma doença autoimune, como por exemplo, lúpus, tá? E vamos falar agora rapidinho aqui de resposta antiviral. Muito importante saber que nós temos os interferons tipo 1, que são o alfa e o beta, certo? Então, as células doentes, as células com virose, bora falar assim, porque elas estão infectadas por vírus, elas produzem esse interferon 1, tá? Alfa e beta. O que acontece com esses interferons? Eles vão bloquear a proliferação, não, mas a replicação viral nas células vizinhas. Eles vão aumentar a expressão do MHC1 e vão ativar macrófagos e NK, tá? Então, eles já atuam de uma forma precoce. Células infectadas por vírus produzem interferon alfa e beta nessas três intenções. Inibir a replicação viral, aumentar o MHC1. Lembra que o MHC1 ele ativa quem? Os citotóxicos, né? Os linfócitos T, CD8+. E também vai ativar macrófago e NK. Toda vez que falar de NK, tenta pensar em ADCC, tá? Viu NK numa questão? Associa logo com ADCC, citotoxicidade direta dependente de anticorpo, tá? Que é aquela liberação de perforina e granzima que vai induzir apoptose, etc. Certo? Muito importante isso. E qual é o resultado
de todo esse quadro inflamatório? A inflamação. Então, a inflamação, ela é o sinal clássico de que sua imunidade inata foi ativada, tá? E o que a gente tem na inflamação? A gente tem a vasodilatação. A gente tem o aumento da permeabilidade vascular. E a gente tem a migração leucocitária, tá? É disso tudo que vem o quê? Os sinais cardinais. Quais são os sinais cardinais? Calor, rubor, tumor, dor e perda da função. A perda da função é uma consequência de todos esses outros aqui de cima, tá? Quais são os mediadores desses sinais cardinais? A histamina, que participa da vasodilatação e a permeabilidade, tá? As prostaglandinas também, que contribuem para febre e dor. A gente tem também a atuação aqui da tríade da inflamação, a interleucina 1, o TNF e a interleucina 6, que vão fazer o quê? Febre e ativação endotelial. A gente tem a bradicinina, que é muito importante no contexto da dor, tá? E do edema também, do inchaço. E por fim, a gente tem a C5A, muito importante porque ela é quimiotática, tá? Então, o que você tem basicamente? Bora tentar resumir. A gente tem aqui o reconhecimento de pumps ou dumps pelos PRRs, a liberação dos mediadores das citocinas, no caso, né, pró-inflamatórias, a vasodilatação e o aumento da permeabilidade, tá? Aí você tem aquele processo da, como eu posso chamar, migração leucocitária, que basicamente seria marginação, adesão pelas selectinas, tá? Você tem a diapedese. Na verdade, não, é marginação, aí vem o rolamento pelas selectinas. Aí sim vem a adesão pela integrina, a diapedese, que é a transmigração, tá? E a quimiotaxia, em que o neutrófilo ele vai seguir o gradiente quimiotático para chegar no local da inflamação. Chegando lá, você tem o quê? Fagocitose. Fagocitose leva à destruição do agente. E depois da destruição, você tem ou a resolução do quadro ou a cronificação. Lembrando que tudo isso daqui a gente está falando de imunidade inata. Qual é a função dela? É conter a inflamação, gente, é conter a infecção. Ela atua de forma rápida, tá? Enquanto isso, a imunidade adaptativa vai começar a agir também, tá? E o que acontece aqui? Como é que a gente vai integrar essa imunidade inata com adaptativa? A partir das células dendríticas e dos macrófagos, tá? Que são as APCs, que vão apresentar os fragmentos, os antígenos, em MHC, os linfócitos, tá? Principalmente aqui a gente tem MHC1, é pro TCD8+. MHC2 é pro TCD4+, certo? Você tem como ligação entre inata adaptativa as citocinas, porque as citocinas, principalmente, por exemplo, a interleucina 12 e o interferon gama, eles vão orientar qual tipo de resposta adaptativa vai vir lá dos TCD4+, tá? Que a gente vai ver daqui a pouquinho. E outra ponte de ligação é o complemento, tá? Junto com os antígenos. Por quê? Porque eles opsonizam. E quando eles opsonizam, eles facilitam a fagocitose,
tá? Os antígenos já têm umas outras funções aqui, tipo neutralizar também, eles neutralizam. Mas a gente vai ver melhor daqui a pouquinho. Agora, se a gente for falar da adaptativa, a adaptativa ela é específica, tá? Ela é específica e ela tem um objetivo: eliminação, de preferência definitiva e bem especializada, bem seletiva, do agressor. E um outro objetivo muito importante: memória imunológica também, tá? Aí dentro da imunidade adaptativa você tem a humoral e a celular. A humoral tem a ver com os linfócitos B. A celular tem a ver com os linfócitos T. Basicamente é essa a diferença, tá? A humoral, ela serve para neutralizar e opsonizar. Já a celular, ela vai servir ou para destruir, no caso dos citotóxicos, né? Ou para coordenar, no caso dos linfócitos T auxiliares, né? Que são o TCD4+. Como é que a gente tem a resposta adaptativa? Você reconhece o antígeno, tá? Ou seja, os linfócitos eles vão reconhecer o antígeno que foi apresentado no MHC, certo? Depois disso, você tem a ativação e expansão clonal, tá? Depois você tem... Eita, calma, gente. Tá. Depois você tem a resposta efetora junto com a geração de memória. Esse é basicamente um resumo, tá? Do que vai acontecer. É esse ciclo geral. Mas bora entender melhor aqui. As células efetoras da imunidade adaptativa. Você tem os linfócitos B. Os linfócitos B, eles reconhecem o MHC. Na verdade, eles não precisam de MHC. Eles reconhecem diretamente o antígeno livre, tá? Então, eles reconhecem o antígeno livre. Proteínas, polissacarídeos, lipídios, através de BCR, que são receptores de células B, tá? Porque vai ter na membrana o IgG ou o IgM, certo? Quando esses linfócitos B são ativados, eles se tornam o quê? Plasmócitos. E esses plasmócitos vão secretar as imunoglobulinas. E também vão produzir linfócitos B de memória, tá? Já no caso dos linfócitos T, eles vão reconhecer o antígeno com MHC, lá no TCR, tá? Que é o receptor da célula T. Dependendo do MHC que foi apresentado, como eu já falei anteriormente, se for MHC1, você vai ativar os CD8+, que são os citotóxicos que vão causar a morte direta, tá? Eles matam diretamente a célula infectada. Se for, aqui no caso, MHC1. Se for o MHC2, aí você vai ativar os CD4+, que são auxiliares, que vão coordenar a resposta, tá? E vão secretar as citocinas. E você tem ainda os Treg, tá? Os Treg, eles vão se diferenciar a partir do TCD4+, vão servir para quê? Para inibir a resposta e prevenir a autoimunidade. Eles são essenciais nesse mecanismo de autoimunidade mesmo, tá? Muito importante entender que tanto o linfócito B quanto o linfócito T, não. Muito importante entender que aqui no caso do linfócito T, ele precisa de uma coestimulação, tá? Ele não é o antígeno que aparece no MHC, vai ser reconhecido e vai desencadear tudo. Não, ele precisa de uma coestimulação, senão ele não vai ser ativado. E essa é uma forma de garantir que tudo ocorra da melhor forma possível, tá?
Deixa eu ver o que mais a gente pode falar aqui. Ó, linfócito T. Bora falar um pouco mais sobre coestimulação, porque vai que cai alguma coisa. No linfócito T, ele, além dele reconhecer do TCD4+, ele reconhece aqui no MHC2, ele recebe coestimulação, tá? A coestimulação dele vem do CD28B7, tá? E aí sim vai ter aquela proliferação clonal. Aí esse TCD4+, que é o auxiliar, ele pode se diferenciar em TH1. O TH1, ele ativa macrófagos e os citotóxicos. O TH2, ele ativa linfócitos B e atua em alergias e defesa contra eumintos, pronto. Tá? Contra eumintos e alergia. O TH17, ele recruta neutrófilos. E o Treg, que já foi abordado bem aqui, ele suprime respostas exageradas, tá? O linfócito B, ele também precisa de coestimulação, tá? Só que a coestimulação dele é a partir do TCD4+. Então, para ele ser ativado, ele recebe ajuda do TCD4+, para poder se diferenciar em plasmócito, tá? E B de memória, certo? E qual é a resposta efetora? No caso do citotóxico, a resposta efetora é a apoptose, tá? É a apoptose da célula infectada por vírus ou tumor ao liberar aquelas duas enzimas que a gente falou anteriormente, que são as perforinas e as granzimas, que vão ativar aquela cascata apoptótica, tá? Além disso, o citotóxico também vai produzir o interferon gama, que a gente já conversou, que vai ativar os macrófagos, que estimula os macrófagos. No caso do citotóxico, né, agora para falar do auxiliar. No caso do auxiliar, depende. Se você fez a diferenciação em TH1, ele vai secretar interleucina 2 e interferon gama, que tem a ver com ativação de macrófagos, tá? Se for o TH2, ele vai secretar interleucina 4, 5 e 13, que tem a ver com os nossos eosinófilos da alergia, tá? E o IgE produzidos pelo linfócito B. Se for o TH17, ele vai secretar a interleucina 17, que recruta neutrófilos, certo? Agora, os linfócitos B, como é que eles atuam? Eles vão secretar anticorpos, que vão opsonizar, como é no caso do GMGG, que vão neutralizar toxinas ou ativar o complemento, tá? Lembrando que IgA tem a ver com aleitamento, ou seja, está no leite e secreções. IgM tem a ver com mega, então é a primeira a ser produzida, tá? IgG tem a ver com gravidez ou guardiã de memória, ou seja, ela tem a ver com a produção da memória imunológica. E o IgE tem a ver com espirro, então ele está muito associado a alergias e também eumintos. Finge que eumintos é com E, mas saiba que é com H, tá? É só para não esquecer que o E também tem a ver com eumintos. Falando de memória imunológica, o que é importante vocês saberem? Depois que a infecção termina, você tem permanência de células B e T de memória, tá? Elas permanecem por anos no corpo, se ativam rapidamente numa nova exposição e geram uma resposta mais intensa, rápida e eficaz.
certo? Basicamente é isso. Lembrando que, quando a gente fala de imunidade adaptativa, a gente tem dois momentos, tá? A resposta primária da adaptativa, que é quando a gente tem a produção do IgM, ela é mais lenta. A secundária, que é quando você já tem a memória e o predomínio é do IgG, ela é mais rápida, certo? Agora vamos para outro tópico interessante para revisar para a prova, que é a tolerância imunológica. O que é a tolerância imunológica? É basicamente o mecanismo que a gente tem de impedir que o nosso sistema imune ataque o nosso próprio corpo. Então você tem a tolerância central, tá? Em que você deleta, é a deleção de linfócitos autorreativos, tá? Ó, linfócitos autorreativos sofrem delação, sofrem deleção na medula óssea, no caso do linfócito B, ou no timo, no caso do linfócito T, certo? E quando esses linfócitos autorreativos eles escapam da tolerância central, eles passam pela periférica, tá? Você tem algumas formas de desligar, de, sei lá, de acabar com esses linfócitos autorreativos. A primeira é a energia. Lembra que o linfócito, para ele ser ativado, ele precisa não só do MHC, mas também de uma coestimulação? Quando não existe essa coestimulação, ele fica em estado de energia. Ele fica meio que desativado, tá? Então aqui você tem a energia, você tem a apoptose pelo faz L, tá? Aqui é o faz, aqui é o ligante do faz. E eles desencadeiam todo aquele processo da cascata apoptótica que envolve a perforina e a granzima, tá? Então, os linfócitos autorreativos, eles são detectados pelos linfócitos efetivos, e esses linfócitos efetivos induzem a apoptose dos autorreativos. E também, ainda na tolerância periférica, você tem a ação dos linfócitos T reguladores, os Treg, tá? Os Treg são aqueles linfócitos, às vezes, né, tem essa situação de serem linfócitos que escaparam da tolerância central, mas que não são extremamente autorreativos. Eles são, tipo, médios, entendeu? Aí eles acabam virando linfócitos T reguladores, tá? Falha nesse processo aqui de tolerância imunológica vai desencadear o quê? Doenças autoimunes, certo? Vamos ver o que a gente pode mais falar. Bora falar então de hipersensibilidade. Pronto. Hipersensibilidade é basicamente o exagero, tá? Vai ocorrer contra alérgenos que tipicamente, ou antígenos, né, seriam inofensivos. Ou, no caso, contra o próprio, os nossos autoantígenos. Pronto, bora colocar assim. Que tem a ver com o quê? Com a autoimunidade. Qual é o propósito da hipersensibilidade? Dano tecidual. Então, uma resposta exagerada contra alérgenos inofensivos ou autoantígenos que desencadeiam um dano tecidual, tá? Então, são mecanismos que deveriam ser usados para nos proteger e acabam nos machucando. Na classificação de gel e cumbis, você tem 4 tipos, tá? Então, vamos falar da hipersensibilidade do tipo 1, que é a imediata. Aqui você tem o alérgeno, por exemplo, o pólen, ácaro, que ativa linfócitos T CD4+, que vão se converter em TH2, que vão secretar a interleucina 4, 5 e 13. Essa interleucina, especialmente a 4, eu acho que é a 4. Espera aí. Tá, uma dessas, daqui a pouco tu confirma aí no teu material, mas uma dessas aqui, ela vai favorecer o que a gente chama de switch isotópico, tá? Ou seja, ela vai induzir a troca de classe e vai promover a troca no caso do IgM pro IgE. Lembra que o IgM é o primeiro a ser produzido,
Nesse caso aqui, você vai ter esse switch, essa troca de classe. Então, o IgM vai passar a ser o quê? IgE, tá? Esse IgE, ele vai se ligar a mastócitos e basófilos. E aqui, você vai ter a sensibilização na hipersensibilidade imediata, tá? Na sensibilização, ela geralmente vai ser assintomática, por isso que você sempre comeu camarão, mas chegou um belo dia que seu organismo se sensibilizou pro camarão, e quando chega no outro dia que tu come de novo, tu passa mal, fecha a glote, edema de mucosas, etc. Porque do nada você aparentemente desenvolveu uma alergia. Na verdade, você teve uma sensibilização prévia, só que essa sensibilização ela foi assintomática, tá? Porque é no segundo contato, quando esse alérgeno se ligar ao IgE que já tá aqui, tá? Principalmente no mastócito, e esse mastócito degranular, que aí sim ele vai liberar aqueles mediadores, a histamina, que faz a vasodilatação e o aumento da permeabilidade e provoca coceira, as prostaglandinas e leucotrienos, que vão fazer o broncoespasmo, o muco, o edema, na verdade, né? E as citocinas, como a IL-4, TNF e IL-5, que vão recrutar os eosinófilos, tá? Então é aqui que a gente tem os eosinófilos, nessa fase de reexposição. Os eosinófilos, eles mantêm o quadro inflamatório, tá? Muito importante isso. Aqui a gente chama de uma fase imediata, que é essa daqui, né? Seria a imediata, tá? Que é quando, na verdade, essa aqui não, é a degranulação, pronto. Seria a fase imediata, e quando os eosinófilos chegam, já é a fase tardia, ali depois de umas 4, 8 horas, tá? Aqui você pode ter a anafilaxia sistêmica, aquela urticária, o angioedema, tá? Você pode ter o edema de glote, edema de mucosas, queda de pressão arterial. E qual é o tratamento aqui nesse caso? O antihistamínico, tá? Corticoide. E em casos graves, você tem aquela injeção de adrenalina, que quem geralmente tem uma alergia mais forte de fechar a glote, anda com aquela canetinha lá que se aplica sozinho. Falando agora da hipersensibilidade tipo 2, que é a citotóxica. Ela é regulada ou mediada pelo IgG e IgM, tá? Basicamente, você vai ter esses anticorpos se ligando a antígenos na superfície de células ou tecidos, né? Então, tem que estar na superfície, tá? É muito importante isso. A partir do momento que se forma esse complexo anticorpo antígeno na superfície, você ativa o complemento. Pelo quê? Pela via clássica, tá? Então, aqui é a via clássica do complemento, que vai resultar na formação do complexo de ataque à membrana, do MAC, certo? Além disso, você vai ter a opsonização pelo C3b, e essa opsonização vai servir para orientar os macrófagos a fazerem a fagocitose também, tá? E além de tudo, você ainda tem aqui a ADCC, que é a citotoxicidade celular dependente de anticorpo, mediada pelas células NK, certo? Isso aqui é a tipo 2, que é chamada de citotóxica. Pensa em alguma coisa tipo morte instantânea, tá? Por exemplo, exemplo de tipo 2, anemia hemolítica autoimune, tá? Porque você tem anticorpos que são produzidos contra hemácias, que vão provocar a destruição do baço, tá? Tem também outro exemplo, a doença hemolítica do recém-nascido. Doença hemolítica do RN, tá? Em que o IgG, ele se fixa e destrói as hemácias fetais, certo? Pode ser detectado pelo teste de Cumbis, tá? Beleza. Até aqui foi. Agora a gente vai para tipo 3. A tipo 3, ela também tem a formação de um complexo. Ela é chamada inclusive de imunocomplexo, né? Por imunocomplexo.
de anticorpo e antígeno. Qual é a diferença? Aqui o antígeno ele vai estar na superfície. Aqui o antígeno ele é solúvel, ou seja, ele é solto na circulação, tá? Então, quando você tem vários complexos desses aqui de anticorpo com antígeno solúvel, você tem o depósito deles nos tecidos. Esse complexo aqui também ativa o complemento, tá? Só que ele não é citotóxico que nem o tipo 2, não é aquela morte instantânea. Ele forma o complexo imune solúvel, né? Deposita nos tecidos como vasos, glomérulos e articulações, ativa o complemento, só que aqui o foco dele é liberar as anafilatoxinas, que são o C3A e C5A, que vão o quê? Atrair neutrófilos e promover a inflamação, tá? Enquanto isso, você vai ter a liberação ali de enzimas, de radicais, de espécies ativas de oxigênio, que vão, no final das contas, manter esse quadro de inflamação praticamente crônico e levar a uma necrose tecidual, tá? Então, aqui, enquanto você tem uma morte direta, no tipo 3, você tem uma inflamação constante, tá? Que é basicamente, exemplo, né? A gente tem lúpus, lúpus eritematoso sistêmico. A gente tem, bora pensar aqui na reação de Arthus, que foi um tema que o nosso professor perguntou na tutoria, que seria basicamente uma necrose local depois que você faz uma injeção subcutânea de um antígeno. É um tipo de hipersensibilidade relacionada ao tipo 3, tá? E por fim chegamos na tipo 4. A tipo 4 ela é chamada de tardia, mediada por células T, tá? Aqui você não precisa de anticorpos, tá? Todas as outras precisam. A tipo 1 vai precisar do IgE, a tipo 2 vai precisar do complexo anticorpo-antígeno na superfície e a tipo 3 vai precisar de um anticorpo-antígeno solúvel. Aqui não, na tipo 4 você não precisa de anticorpos, certo? Como é que ela vai funcionar? Você tem o contato inicial, em que esses linfócitos T são sensibilizados. Aí você tem a reexposição, em que os linfócitos T de memória vão ser ativados e vão liberar citocinas, tá? Como interferon gama, lembra de macrófagos, TNF, interleucina 17, lembra de neutrófilos, que vão o quê? Levar a um quadro de inflamação local sistêmica. É o que acontece, por exemplo, na dermatite de contato. E granulomas. Lembrando que o dano tecidual aqui pode ser tão intenso que você, inclusive, pode ter a formação de uma necrose caseosa no granuloma, tá? Basicamente é isso. Falando de tempo, a tipo 1, nessa fase aqui imediata, ela é de segundos a minutos, tá? Após a exposição. No tipo 2, a gente tem horas, tá? Então, em questão de horas, ela pode ser desencadeada. Do tipo 3, entre 6 a 8 horas. E a tardia, ela é tardia. Então, bora colocar que ela é de 24 horas a 48 horas, porque é isso que é ser tardia. Ela demora mais em comparação com as outras, tá? Então, na tipo 1, você tem a degranulação. No tipo 2, você tem a citotoxicidade direta. No tipo 3, você tem a inflamação. Cadê a inflamação? Depósito nos tecidos mais inflamação. Bora colocar aqui. Tá?
E na tipo 4 também é uma inflamação, mas é uma inflamação mais sistêmica, certo? Vamos agora para outro tema. Gente, só um conceito aqui. Não é sistêmica, tá? É uma inflamação local intensa. Não é sistêmica porque ela é muito localizada, inclusive granuloma, tá bom? Uma pequena correção de quem já está morrendo de sono. Agora vamos falar sobre imunidade contra micro-organismos, tá? Que foi um assunto também bem importante e cobrado nas tutorias. Então vamos falar aqui. Você tem, por exemplo, o vírus. O vírus ele desencadeia a imunidade celular, ou seja, mediada pelos linfócitos T, tá? Aqui no caso é o TH1 e o TCD8+, que é o citotóxico, tá? Então aqui você tem a atuação também do IgG, que neutraliza. Afinal, anticorpos também servem para neutralizar vírus. Bactérias extracelulares. Elas desencadeiam a imunidade humoral. Então, aqui a gente está falando de TH2, tá? Então, o que ela faz? Ela atrai neutrófilos, ela atrai linfócitos B, ela vai promover a produção do IgG e do IgA e ativa o complemento, tá? Então, vamos colocar aqui neutrófilos, mais linfócitos B, que vão ser convertidos em plasmócitos, né? Para produzir IgG e IgA, que vão auxiliar na ativação do sistema complemento, tá bom? As bactérias intracelulares. Elas vão ativar a imunidade celular, tá? No caso aqui, tive que parar aqui rapidinho, voltando. Bactérias intracelulares, tá? Nas bactérias intracelulares, quem é desencadeado aqui, quem é ativado também é a imunidade celular, também pelo TH1, tá? Só que aqui o foco vai ser o quê? Ativar macrófagos. Os linfócitos T auxiliares e os citotóxicos também, certo? A gente não tem tanto anticorpo envolvido aqui, tá? A gente tem aquela citotoxicidade direta do linfócito T citotóxico, tá? No caso de fungos, ele é uma imunidade mista, porque ele vai misturar tanto o TH1 quanto o TH17. O TH1 que vai ativar os macrófagos e o TH17 que vai recrutar os neutrófilos, tá? E ele tem muito a ver com o IgG, o IgG opsoniza no caso. E parasitas. Parasitas você tem uma diferença. Se forem eumintos, você ativa o TH2, que é aquele do IgE, da alergia. Agora, se forem protozoários, você ativa o TH1, tá? Essa é a diferença entre eles dois. Vamos lá. Falando de vírus. Na imunidade inata, a gente vai ter aquelas células com virose, lembra? Que vão secretar interferon tipo 1, certo? Então, aqui. Interferon tipo 1, que é o alfa e o beta, que bloqueia a replicação viral. Você tem também aqui as células NK. Lembra da DCC? Pois é, elas vão destruir essas células infectadas. E você tem também os macrófagos, tá? Isso aqui falando de imunidade inata. Esses macrófagos, eles vão fagocitar as partículas virais e as células mortas, tá? Eles vão... Então, o que esses três aqui da imunidade inata vão fazer? Eles vão conter o vírus até que os linfócitos T apareçam, tá? Então, os linfócitos T CD8+, eles vão reconhecer os antígenos virais no MHC1, certo?
e vão matar com perforina e granzima. Os linfócitos TCD4+, convertidos em TH1, eles vão produzir o interferon gama, que vai ativar os macrófagos, certo? E aqui a gente vai ter os anticorpos, principalmente o IgG, mas o IgA também participa, porque o IgA, gente, ele tá nas secreções. Então, se ele tá na secreção, a intenção dele é neutralizar o vírus ali, quando ele ainda tá naquela barreira da imunidade inata, tá? E aqui, no caso, o IgG também vai atuar, tá? E como é que eles neutralizam esses vírus? Eles vão bloquear a adesão viral nos receptores celulares. Tudo bem? E eles também vão servir para opsonizar os vírus, né? E ativar o sistema complemento. Certo? A gente tem alguns mecanismos de evasão dos vírus, né? A gente tem, por exemplo, redução de expressão de MHC1 no adenovírus. A gente tem o HIV. HIV, ele infecta a célula do sistema imune. No caso do HIV, ele vai infectar as TCD4+. Ou seja, eles infectam aquelas células que são essenciais para a coordenação da resposta imune. É por isso que fica um quadro generalizado de imunodeficiência, tá? Vamos falar agora aqui de bactérias. Eu vou trazer mais para cá para ficar melhor organizado. As bactérias extracelulares. Elas vão ser destruídas fora das células, tá? Então, como elas são fora das células, a gente está falando aqui de uma imunidade humoral. Quando a gente fala de coisas mais intracelulares, a gente está falando de imunidade celular, certo? Extracelular é humoral. Então, a gente vai ter a formação daquele fagolisossomo, certo? Em que os neutrófilos e macrófagos eles vão englobar e destruir. Então, aqui a gente vai ter a fagocitose. Você vai ter a ativação do complemento, tá? Em que a C3b opsoniza, a C5a faz a quimiotaxia e a C5b até a 5,9 fazem o complexo de ataque à membrana, tá? E você vai ter a atuação de anticorpos. IgG opsoniza, neutraliza, IgA defende nas mucosas, IgM ativa complemento na fase aguda, certo? Quais são estratégias de evasão bacteriana? Mimetismo molecular. Ele vai imitar, como na febre reumática, tá? Então, ele imita células do seu corpo. E no lugar do sistema imune atacar as células da bactéria, vão atacar as células do seu corpo, pensando que são da bactéria, tá? Temos também as bactérias intracelulares. Quando a gente fala de intracelulares, a gente está falando de imunidade celular, tá? Porque essas bactérias, elas estão dentro dos macrófagos. Então, você vai ter a ativação do TCD4+, que vai se converter em TH1, que vai secretar o interferon gama, que vai ativar os macrófagos e vai aumentar a destruição intracelular, tá? Então, aqui o TCD4+ está auxiliando. Enquanto isso, o TCD8+, ele vai causar a morte direta dessas células infectadas. E aí você tem algumas estratégias de evasão dessas bactérias intracelulares. Você tem, por exemplo, a Mycobacterium tuberculosis. Ela inibe a formação do fagolisossomo. Então, aquelas enzimas lisossomais não chegam a destruir a bactéria, porque ela está inibindo o fagossomo de se fundir com o lisossomo, tá? Falando agora de fungos. Aqui nos fungos, eles vão exigir, eles são grandes, né? Eles são eucariontes grandes e têm um crescimento lento. Então, eles vão exigir uma resposta tanto do TH1 quanto do TH17, tá? Que são linfócitos TCD4+ diferenciados, né?
Então, o que a gente vai ter aqui como mecanismo de defesa? Neutrófilos e macrófagos vão fagocitar, por exemplo, os esporos. O TCD4+, convertido em TH1, vai secretar interferon gama, que ativa macrófagos. O TH17 vai secretar interleucina 17, que recruta neutrófilos. E o IgG e IgA vão auxiliar na neutralização. E quando a gente está falando de parasitas, depende. Vamos lá. Se for protozoário, a resposta é via TH1, certo? TH1, interferon gama. TH1 também, interferon 12, ou interleucina 12. Vão ativar macrófagos. E as células TCD8+, vão causar a morte direta, certo? E se forem eumintos, aí os eumintos são maiores, eles não conseguem ser fagocitados, tá? Então, você tem uma resposta induzida pelo TH2, que vai secretar interleucina 4, 5 e 13, tá? Que vão fazer aquele switch isotópico lá para produzir IgE. IgE vai se ligar no parasita e recrutar eosinófilos, tá? Os grânulos do eosinófilo, dos eosinófilos são a proteína básica maior, que vai destruir o verme, certo? Nesse caso, a gente também tem a atuação dos mastócitos, tá? Que vão promover o quê? A expulsão intestinal, pelo peristaltismo e pela formação do muco, muito importante, certo? E vamos ver o que mais a gente tem. Citocinas. Citocinas são muitas, né? Nossa Senhora. Tô aqui com uma listinha. A gente tem a 1, a 2, a 6, TNF-alfa e interferon alfa. E vamos lá. Vamos tentar fazer aqui um resumo para te ajudar amanhã, tá? Sobre as citocinas. Interleucina 1, TNF-alfa, interleucina 6. A gente pode chamar de trindade inflamatória aguda. Então, essas aqui, obviamente, são citocinas pró-inflamatórias que vão estar envolvidas com todos aqueles sinais cardinais, tá? Interferon gama, a gente falou várias vezes dele aqui, tem a ver com o quê? Com TH1. Tem a ver com ativação de macrófagos, tá? Interleucina 4, 5 e 13 tem a ver com o quê? TH2, eosinófilos. Interleucina 17 tem a ver com o quê? TH17, recrutamento de neutrófilos. Não que as outras não sejam importantes, mas vamos focar nessas. E quais são as anti-inflamatórias? Interleucina 10 e TGF-beta. Então, elas vão ser secretadas, por exemplo, pelos T reguladores, pelos macrófagos M2, que são aqueles que estão preparando o terreno para quê? Para inibir a inflamação, para consertar toda a confusão que foi provocada por essa inflamação. Outra muito importante de falar é a interleucina 8, ela é quimiotática. Ela vai aparecer lá naquele processo de marginação, rolamento, adesão, de AP10, etc. Tá? Então, ela vai fazer a quimiotaxia. A interleucina 17 também é quimiotática, né? Porque ela atrai neutrófilos. Não é porque a gente não usou esse nome para ela que ela não seja isso, porque a quimiotaxia é o quê? É atrair. Então, se ela recruta neutrófilos, ela está atraindo neutrófilos, tá? Interleucina 2, muito importante para proliferação dos linfócitos, tá? Ele tem a ver com o quê? Com a expansão clonal.
depois que você tem toda aquela etapa lá de reconhecer MHC, coestimulação e etc, tá? Eu acho que a gente pode parar por aqui para não entrar em todos os outros. Tem os interferons também, tipo 1. Lembra do interferon alfa e beta das células com virose, tá? Células infectadas por vírus e vão inibir a replicação viral. Bora falar aqui rapidinho, de uma forma mais aprofundada, de como que essas células vão migrar para o local da inflamação, certo? A gente tem uma série de etapas. A gente tem primeiro a marginação, tá? Em que os leucócitos vão se aproximando. Depois a gente tem o rolamento. O rolamento ele é garantido por quem? Pelas selectinas, tá? Então o leucócito ele vai rolando ao longo do endotélio. Depois você tem a adesão firme, garantida por quem? Pelas integrinas. Então, essas integrinas, elas vão fazer com que esse rolamento pare e se liguem firmemente ao endotélio, tá? Esse endotélio aqui, ele foi ativado lá pelo interferon, ou pelo TNF e pela interleucina 1, que tá bem aqui, olha. Na nossa trindade da inflamação aguda, tá? Então, o endotélio, ele foi ativado, tá? Marginação, rolamento, adesão firme pelas integrinas no endotélio ativado. Aí depois você vem para a diapedese, que nada mais é do que a transmigração, tá? Que é quando o leucócito atravessa o endotélio para a membrana basal, tá? E por fim você tem a quimiotaxia, que pode ser pela interleucina 8, pelo C5A do complemento, tá? Que é uma anafilotoxina também, em que o leucócito, ele migra para o foco da inflamação, certo? Lembrando que os neutrófilos chegam primeiro, monócitos e macrófagos chegam depois, tá? E vamos ver o que a gente pode falar mais aqui. Gente, eu acho que basicamente é isso. Para tentar ajudar para amanhã. É isso. Espero que façam uma boa prova. Boa prova. Bora correr atrás só de passar, né?